Olá, você, muito boa tarde. Hoje não temos resenha e análise de jogos, mas temos resenha e análise, por que não, de sorteio da Copa do Brasil, porque agora há pouco foram definidos os confrontos das quartas de final da competição, que já há alguns anos se tornou aí talvez o torneio mais atrativo para grande parte dos clubes, porque, Brasileirão ele é muito complicado, ele tem se dividido aí entre poucos clubes nos últimos anos, né? E a Copa do Brasil acaba que já há algum tempo é chamado de torneio mais democrático porque abrange mais equipes e dá possibilidade de título para muitos times que podem chegar, assim como esses 8 os sobreviventes que estão aí. Dos 8 que estão aí, inclusive, apenas um ainda nunca foi campeão, que no caso é o Bahia. De resto, todos já perderam o cabaço de Copa do Brasil e já conquistaram o título. E também é importante mencionar que, é o torneio que mais bem paga aqui no país, né? É muito dinheiro envolvido, então, claro, que os clubes, né, jogadores, torcida, todo mundo tem a Copa do Brasil como um grande objetivo, além de ser o caminho mais curto para chegar na Libertadores também, né? Então, o sorteio aconteceu hoje, foi um sorteio que, cara, foi bem sorteado mesmo, eu achei. Eu tava acompanhando desde o início até o final e não teve aquele lance de deixar uma bolinha parada, aquele negócio que às vezes acontece aqui, não. Foi muito bem feito, foi um processo de muita lusúria, no qual a moça, que eu agora não lembro o nome, ela nem olhava para as bolinhas, né? Ela deixava as bolinhas ali e tal, deixava com que mexesse de tudo quanto é jeito, então foi um sorteio bem justo, eu achei, e que, se a gente for ver, ninguém se sobressaiu assim num primeiro momento, de falar, levei sorte nesse sorteio, né? Não aconteceu. Os primeiros times que saíram foram o Vasco e o Atlético, né? Então, eu torço pro Atlético, sou suspeito a falar, talvez fale com um tom de clubismo, mas o Atlético é ligeiramente favorito a avançar, na minha opinião, pelo menos, né? Posso estar sendo clubista, mas acredito que não, porque eu consigo analisar as coisas apesar disso, né? Então, tecnicamente é um time melhor que o Vasco. O Vasco que começou mal no Brasileirão, zona do rebaixamento, crise, mas conseguiu melhorar ao longo do ano, diferente do Atlético, que talvez vá num caminho oposto ali, né? Porque o time começou muito bem, foi um dos postulantes a ganhar o Brasileirão, teve uma sequência de 3 empates que acabou com toda a temporada no Campeonato Brasileiro, pelo menos, mas o grande trunfo nas Copas o time continua indo muito bem. É um time muito copeiro, é um time que tem uma camisa muito pesada dentro do futebol nacional, tanto que está nas oitavas da Sul-Americana e está nas quartas da Copa do Brasil e faz da Arena, pelo menos nas Copas nesse ano, um grande caldeirão para levar vantagem para cima dos adversários. E vai enfrentar um Vasco da Gama que, como eu disse, tem uma campanha mais consolidada, um pouco mais sólida dentro do Campeonato Brasileiro, mas está longe de ser um time que encanta, um time que joga um grande futebol. Vai jogar a primeira partida em São Januário, então o Vasco acredito que vai tentar fazer uma vantagem boa, construir ali dentro do seu estádio, onde tem muita força, né, jogando em casa, para levar para o segundo jogo, que vai ser na Liga Arena, onde o Atlético nas Copas segue sendo soberano. O outro confronto, o segundo que foi sorteado, é entre Atlético Mineiro e São Paulo. Esse eu achei muito equilibrado, uma carne de pescoço esse jogo, muito difícil para ambos os lados. O Galo que vem meio que cambaleando, tá passando as fases nas competições de mata-mata, no Brasileirão não consegue engrenar, apesar de ter um time muito caro, um time muito bom tecnicamente, também tem grandes jogadores, tem um grande treinador que é o Milito, contra um São Paulo que, se a gente for ver, é o atual campeão, é o time que está defendendo, né, o seu cinturão, digamos assim, né, o seu troféu, e vai forte também na competição. Ambos os times estão vivos na Libertadores, estão na semifinal. São Paulo encara o Nacional do Uruguai, enquanto o Atlético Mineiro pega o São Lourenço da Argentina. Em caso de eliminação de alguns, que eu acredito que não vai acontecer, eles vão focar totalmente na Copa do Brasil, porque o Brasileirão já ficou puxado, né? Ficou bem para trás ali os dois times, principalmente o Galo. E aí a Copa do Brasil é a grande oportunidade de título e, claro, de faturar uma boa grana que é importante para ambos os lados.
No confronto 3, a gente teve Flamengo contra Bahia, outro jogo muito interessante. Eu acho que são dois estilos de jogo das duas equipes que vai ser um embate muito legal, muito bacana mesmo de assistir, porque o Bahia tem esse jogo propositivo, esse jogo de toque de bola, de movimentação. É um time muito bem treinado, um time que fez contratações pontuais, acertou muito nos jogadores que trouxe. Tem o Rogério Ceni, que para mim é um excelente treinador, contra um Flamengo que é muito sólido, né? Apesar de ter tomado uma goleada do Botafogo no fim de semana, que isso foi uma exceção. É um time que costuma ser muito consistente durante as partidas, é uma característica muito positiva do Tite, que vai enfrentar um Bahia de movimentação, de velocidade, com muitos desfalques provavelmente, tanto por lesão, que a gente já tem conhecimento, como por exemplo do Gabigol e do Pedro, quanto com relação à data FIFA, porque a gente vai ter essa Copa do Brasil no meio de uma semana, vai ter um intervalo que vai ser a data FIFA, então muitos jogadores do Flamengo provavelmente vão ser convocados, ou seja, o Tite vai sofrer com muitos desfalques, e na outra semana a gente vai ter a volta, então vai levar um tempo até lá, mas muita coisa pode acontecer. Isso eu quero dizer. O Flamengo, para mim, é um franco favorito, apesar do Bahia estar jogando bem. Acho que a camisa do Flamengo pode pesar nesse confronto. Vai fazer o primeiro jogo em Salvador e decidir no Maracanã, se eu não estou enganado. Essa é a ordem dos confrontos. E quanto ao Galo e ao São Paulo, o primeiro jogo vai ser no Morumbis e o segundo na Arena MRV, que não é sinônimo de vantagem para o Atlético Mineiro, né? O próprio Paulinho, inclusive, deu declaração que, achei forte no último fim de semana agora, falando que qualquer um dos estádios de BH vai favorecer mais o Atlético Mineiro do que a sua própria arena, por conta do gramado e por conta de outras condições também que a torcida vem reclamando bastante. E por fim, as duas bolinhas que sobraram no sorteio, obviamente, foram do Corinthians e do Juventude. Bom, o Corinthians tem a camisa mais pesada, é um time que tem muito mais tradição, um time que muito mais caro, de muito mais investimento. O Juventude, para você ter ideia, tem 3 times na Série B que tem uma folha salarial maior, ou seja, mais alta que do Juventude na Série A, que faz uma campanha boa, né? Dadas as condições do time, né? Tem muitos jogadores ali que não são muito badalados, mas primeiro o Roger deixou o trabalho para o Jair Ventura, que assumiu muito bem o time do Juventude e inclusive já eliminou Internacional e por último Fluminense. O Juventude faz do Alfredo Jaconi também, assim como o Atlético faz da Liga Arena, assim como o Vasco faz de São Januário, seu grande trunfo aí para conseguir avançar, e vai jogar a primeira partida em casa. Então o Juventude espera fazer, assim como fez contra o Fluminense, um bom jogo e construir uma boa vantagem para jogar na arena do Corinthians em Itaquera, né? Então o time do Corinthians, que está na Sul-Americana ainda, e se preocupa muito no Brasileirão. Isso eu acho que é uma coisa curiosa, né? Então, os caras estão ali já, digamos, lutando contra o rebaixamento, mas continuam em busca dos títulos. E por mais que o Corinthians vá mal das pernas, assim como já aconteceu em temporadas recentes, na Copa do Brasil é uma competição que o time consegue até se sobressair. Recentemente bateu uma final, 2022 contra o Flamengo, 2018 perdeu do Cruzeiro, do Arrascaeta, se eu não me engano, também, nas quartas ou na semi. Então é um time que tem tradição na competição, tem camisa pesada, e o Juventude tem um conjunto muito bem arrumado. É o famoso time encardido, né, com todo respeito, que a gente chama no futebol, porque por mais que não tenha nomes badalados, consegue jogar um futebol objetivo, principalmente. É um time que contra-ataca muito bem, e um futebol que não é vistoso, claro, mas qual que é a palavra que eu tô buscando aqui? Enfim, é um futebol muito assertivo mesmo, né? No qual eles não precisam de muitas chegadas, não precisa criar muita chance para fazer o gol, eles conseguem ir lá e fazer os resultados positivos, assim como vem fazendo até agora. Bom, 4 confrontos, assim, que, cara, eu achei extremamente equilibrado, assim. Eu acho que, como eu falei, Atlético favorito, assim, 51-49 contra o Vasco.
Atlético Mineiro e São Paulo, cara, eu vou dar uma pontinha pro São Paulo, porque eu gosto muito do trabalho do Zubeldia. Acho que o São Paulo é um time mais consistente, um time mais confiável que o Atlético Mineiro, inclusive. O Atlético Mineiro é muito altos e baixos, eu tô achando, nessa temporada ainda, sob o comando do Milito, que, claro, tem sofrido com lesões do elenco dele, tem um jogador machucado, as condições do gramado do estádio deles, como eu já falei, também não ajuda, mas enfim... Temos Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia que para mim talvez seja o mais assim disparelho, né, no sentido de favoritismo, claro, mas dentro do campo são 180 minutos que permitem todos sonhar. O Flamengo tem total condição de passar. E esse Juventude Corinthians me pega, hein? Porque, cara, se for ver por retrospecto recente, pelo que já fez na competição, jogos assim, em estilo muito parecido, contra times maiores, de camisa mais pesada, Juventude joga primeiro em casa, faz o resultado, e daí na volta, assim como fez contra o Inter no Beira-Rio e contra o Fluminense no Maracanã, consegue a classificação. E o Corinthians não vem bem, né, cara? Não desempenha um bom futebol, não tem resultado também... Então acho que é um confronto muito difícil. Esse eu vou ficar bem em cima do muro, não vou saber opinar. Bom, comenta aí, o que você achou do sorteio, se seu time está envolvido, se você gostou, se você não gostou, quem que passa, quem que vai ficar pelo caminho. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se você não gostou, dá o seu dislike, tá valendo também. E claro, né, comenta, acho que isso é o mais importante, não passe ileso sem fazer nada, tá bom? Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!